Bem-vindos à sequência da pintura da pele da Chun-Li e hoje a gente vai começar com referência. Sempre busque referência daquilo que você está pintando, não necessariamente do personagem. Tem algumas pinturas que eu faço que eu sigo outros tipos de ilustração, mas nesse caso eu quero a Chun-Li. Eu achei esse print do gameplay e achei essa ilustração que está com a pele mais suave. Você vê a diferença aí dos dois? O print da tela do jogo tem muito vermelho e muito marrom. Eu gostei mais desse tom mais pálido e é isso que eu vou tentar alcançar. Para isso, quais tintas eu vou usar? Eu vou começar com o amarelo ocre e com o siena, tá? Essas duas cores vão me ajudar a construir efeitos, né? Muitas das pinturas que eu faço eu vou testando durante a pintura. Então aqui eu vou começar com essas duas, mas eventualmente eu vou adicionar mais um tom aqui para ajudar nos efeitos. Eu só de ver aí você já sabe que só de ver aquela imagem você já sabe que vai precisar de uma coisa mais clara do que isso, né? Eu vou misturar com branco? Não nesse caso. Então vamos lá, os efeitos foram criados, eu vou acelerar algumas partes do vídeo e não vou falar muito nesse vídeo, tá? Algumas coisas dá para entender, eu acredito que dê para entender, tá? E eu vou falar quando for necessário, como agora, que é para explicar esse primeiro tom de pele, eu não vou fazer uma cobertura de 100% da pele. Eu quero dar o tom, eu quero dar uma tonalidade nela. Então eu vou fazer uma aplicação uniforme, porém levemente translúcida, tá? Para que a gente fique como é que ficou, para que a gente veja, perdão, como é que ficou. Olha só. Você vai perceber aí, provavelmente, que você consegue identificar tonalidades mais claras e mais escuras na pele, tá? Você vê aí as regiões da bochecha e do nariz. Você vai vendo que para ali, para perto do pescoço, está bem mais escuro. Você percebe ainda um pouco do cinza que tem ali da primeira cobertura. Pintei em cima aqui também, porque aparece um pouco do couro cabeludo. Então eu tenho que pintar, senão depois eu vou ficar com um tom diferente. Tá? Então é isso. Eu vou dar sequência nesse vídeo. Ah, tá. Olha só. Tô percebendo aqui que ficou um pouco amarelo demais. Obviamente eu usei amarelo ocre e isso ia ficar amarelo demais. Então como é que eu vou corrigir isso? Aí entra o terceiro tom. Eu comentei no início sobre misturar com branco. Não vou misturar com branco. Aqui eu vou fazer uma mistura com o ocre. O ocre da Acrylex também. Eu tenho um tubinho já com ele pré-diluído para colocar no aerógrafo. Eu vou usar ele para fazer a diluição. Ah, por que eu não uso ele puro se eu quero deixar mais claro, tirar esse amarelo? Porque eu quero que as transições sejam suaves, tá bom? A ideia dessa forma como eu estou pintando é construir aos poucos. Se eu jogar o amarelo, se eu jogar o ocre puro agora, eu já vou deixar claro demais. Eu prefiro fazer isso em várias camadas do que errar em uma só. Então é isso que eu vou fazer, tá? Eu vou iluminar um pouquinho mais e depois eu vou fazer o trabalho de sombras, tá? Quando eu achar necessário, eu faço um novo comentário, tá? Se eu deixar passar alguma coisa, por favor, comentem aí embaixo. Me digam qual é a dúvida que ficou, que eu respondo no próximo vídeo ou respondo no comentário mesmo, tá? E aí vai o ocre da Acrylex diluído e vamos ver o que acontece. Ó, eu acabei descobrindo quando eu estava pintando essa parte, enquanto eu estava diluindo essa tinta bem aí com o amarelo ocre, que no vídeo anterior, enquanto eu estava fazendo o pré-sombreamento e o pré-highlight, eu criei texturas, né? Que eu acabei adotando essas texturas, mas eu percebi o porquê, né, que estava acontecendo isso. O meu aerógrafo estava entupido e ele estava com menos precisão na hora de soprar a tinta, tá? Em algumas horas ele prendia demais e outras horas ele soltava demais. Então eu tive que limpar aqui, eu fiz um corte no vídeo porque eu tive que limpar o aerógrafo para poder continuar na sequência. Bom, vamos lá. Então, olha aí.
Eu dei uma iluminada a mais e o fato de eu ter misturado esse tom primário que eu fiz da pele, né, o amarelo ocre, a base, com o ocre puro, né, por eu ter feito essa mistura, a transição ficou suave. Você vê aí, ó, tem bastante iluminação e um degradê para a parte de baixo que permanece intensificada a sombra, né? Só que tem um porém, eu preciso reforçar essa sombra. Todo o trabalho que eu fiz anteriormente, apesar de não ter coberto 100% o pré-sombreamento, ele tira um pouco da sombra, porque eu estou dando tons mais claros, eu estou dando cor. Então agora eu vou com um tom usado para sombreamento, que nesse caso é o siena, e vou fazer sombras. Tá? Vou reforçar as sombras. Aí você pode perguntar, mas se eu fizer somente essa etapa, se eu não fizer o pré-sombreamento, não é a mesma coisa? Bom, eu pensei que era, mas o pré-sombreamento ele faz com que a cor seja a cor reaja de uma maneira diferente. Eu não sei dizer, sinceramente, me desculpe, eu não sei dizer se ela absorve mais cor, se ela reflete mais cor, eu não sei, mas fica sim diferente. Você intensifica alguns efeitos e eles ficam até mais agradáveis aos olhos. Tá? Olha só, olha lá a sombra cinza que ainda está. Ela tá com uma tonalidade do amarelo ocre que foi aplicado inicialmente, mas você ainda percebe um pouco de cinza, tá? Só para lembrar que a primeira camada eu cobri de maneira uniforme. Desculpa, eu apliquei de maneira uniforme, mas ela continua lá, porque a tonalidade mais clara vai absorver aquela luz de uma maneira diferente, ela vai reagir de uma maneira diferente. Olha só, com a luz vinda de frente, você ainda consegue ver a marcação das sombras ali nos lábios, na região dos olhos, tá? Mesmo ela incidindo diretamente de frente, tá? Para a peça. Olha lá, ela está incidindo de frente, mas você consegue visualizar. Compara com a intensidade da sombra do Ryu, que está somente com um tom de cinza. Você vê sombra, obviamente você vê as profundidades, mas olha como está intenso no rosto dela. Ali na região, vindo da orelha para o pescoço, entre o maxilar e o pescoço. Então, vamos à sequência com efeito de sombras. Tem muita gente que não gosta de misturar tinta direto no aerógrafo e algumas pessoas literalmente não recomendam, mas eu nunca tive problemas. Em relação ao entupimento, o aerógrafo sempre vai entupir se você não limpar direito. Pode perceber que a aplicação das sombras tem uma precisão bem maior que as outras aplicações que eu fiz, né? Ela pega em áreas bem específicas. Se eu colocar um tom de sombra em uma área que não está sombreada, isso vai causar uma certa estranheza ao olhar. Às vezes a gente não percebe que é um erro. Você como espectador está vendo aquela pintura, às vezes a gente não percebe que é um erro ou onde está esse erro, mas vai causar uma certa estranheza. E quando você olha uma outra peça, se você olhar uma bem do lado, que tem uma sombra bem aplicada, você vai se sentir mais confortável. O nosso olho está acostumado a ver isso diariamente. Tá? Então é isso aí. Vamos ver com a comparação. Né? As transições estão legais. Eu estou achando aqui que precisa de um pouco mais de iluminação. Tá? Eventualmente ela vai precisar também de algum reforço nas sombras, mas aqui eu acho que especificamente eu preciso de um pouco mais de iluminação.
nessa área frontal do rosto, tá? Então agora o que eu vou fazer? Dessa vez eu vou pegar apenas o ocre e espalhar aqui na frente. Somente o ocre, eu quero dar uma iluminação maior. Mas eu vou fazer essa aplicação de uma maneira cuidadosa, para que eu não estrague os outros efeitos que foram criados ou cubra aquele tom base que foi feito com o amarelo ocre. Eu vou fazer uma aplicação em todas as áreas que eu acho que precisa de iluminação. E nesse caso aqui eu vou fazer ao redor da peça quase inteira. Uma coisa importante sobre essa aplicação que eu vou fazer aqui do ocre tá no que eu falei no vídeo anterior sobre a iluminação zenital. Eu vou aplicar de uma certa forma que elas estejam incidindo na mesma direção que a luz máxima que incide na peça vai reagir, né? Na mesma posição que a luz máxima está vindo, tá? Então joguei aqui um pouco de frente. Eu paro para observar a peça porque a gente precisa ver se saiu alguma coisa errada ou não. Se a gente não faz isso e cobre a peça inteira com aquele efeito que a gente está querendo criar e só depois para observar e identifica os erros, imagina o trabalho que vai dar para corrigir isso. Então faz aos poucos. Você quer testar uma cor, você quer testar uma tonalidade, quer testar um efeito específico, testa em uma parte da peça. Dependendo do tamanho, você testa num braço, você testa numa mão, e aí você vê se aquilo vai funcionar ou não vai funcionar. E depois você aplica no restante. Então, agora ainda está com um pouquinho de brilho, tem que esperar secar para ficar fosca, mas acho que finalizou aqui, tá? Aqui eu criei então o tom de pele base e eu vou depois adicionar todos os efeitos. Você vai ver agora aqui na imagem da peça finalizada que tem muito trabalho realizado aí. Eu adicionei tonalidades diferentes em várias áreas desse rosto, mas isso aí já são detalhes, não é construção da pele necessariamente. São os detalhes que eu preciso dar de tonalidade e para isso eu preciso abordar vídeos específicos para isso, né? Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado para absorver alguma coisa nova, de preferência. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, compartilha. Se não for inscrito, se inscreve porque eu vou fazer uma sequência de vídeos e eu estou planejando uma pintura de corpo inteiro, de uma peça inteira, para mostrar para vocês, tá? Então, até lá e até o próximo vídeo.